O general disse que podia comunicar-se com ETs por telepatia. Desesperado e fazendo qualquer coisa para ter seu filho de volta, os pais disseram a ele que pedisse aos ETs a devolução do filho. Nunca houve resposta por parte do general. A tragédia que abalou a família de Ivo também comoveu o país, que acompanhou pela imprensa e pela televisão a busca desesperada por Marco Aurélio. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas, entre voluntários, bombeiros e equipes especializadas em salvamento e busca na selva, vasculharam a região do Pico dos Marins, sem sucesso. O desaparecimento misterioso de Marco Aurélio e o fato de não conseguir encontrar nenhum tipo de vestígio do escoteiro deixou perplexos os homens que participaram das buscas, bem como as autoridades envolvidas. Não foram encontrados rastros, marcas, roupas ou pertences, como faca, cantil ou canivete. Nada foi encontrado. Foi como se ele nunca estivesse estado naquele local. Seu desaparecimento transformou-se em um enigma até os dias de hoje. O grupo chegou à cidade de Piquete. Os escoteiros do grupo olivetano então se dirigiram à propriedade do Sr. Afonso Xavier, um conhecido guia local com mais de 50 anos de experiência em guiar turistas ao Pico dos Marins, onde montaram acampamento e realizaram diversas atividades próprias do escotismo. O acampamento se tornou a base dos escoteiros para sua missão. Daquele local onde estavam acampados, partiram para a trilha em direção ao Pico dos Marins. A viagem não trazia nenhum desafio excepcional, pelo contrário. O Pico dos Marins já era um destino bastante procurado por turistas e aventureiros. Nem escalada estava incluída no passeio. Para chegar ao topo do morro, bastava fôlego para subir uma trilha aberta na década de 30. No dia 7 de junho de 1985, em uma sexta-feira, os escoteiros, liderados por Juan Céspedes, iniciaram os preparativos para a subida ao cume, que só ocorreria na manhã seguinte. Céspedes dispensou o guia, Sr. Afonso, que seguiria a trilha com o grupo. No dia seguinte, dia 8 de 6 de 1985, os escoteiros começaram a caminhada em direção ao cume do Pico dos Marins. Quando o grupo estava entre o Morro do Careca e o Pico dos Marins, um dos escoteiros, Osvaldo Lobeiro, sofreu uma luxação no joelho. Devido a esse problema, todos desistiram da subida e decidiram retornar ao acampamento. Então foi improvisada uma maca para transporte do escoteiro Osvaldo Lobeiro, mas ela não ficou adequada. Então todos resolveram levá-lo de volta, apoiado nos ombros de seus amigos, e começaram a descida de volta. Antes da descida, Marco Aurélio, o qual tinha mais experiência entre os integrantes do grupo e também era o monitor da equipe, pediu para ir na frente com o objetivo de abrir o caminho para que os companheiros conseguissem passar com mais facilidade, tendo em vista que até aquele momento havia previsão de que o escoteiro ferido seria transportado em uma maca. O líder do grupo, Juan, autorizou a descida de Marco Aurélio, mas orientou que ele levasse um giz para marcar durante seu trajeto o número 240, que era o número do grupo de escoteiros olivetanos, ao qual eles pertenciam. Marco Aurélio partiu então para a descida. Era 14h30 do sábado, 8 de junho de 1985, último momento em que o escoteiro Marco Aurélio foi visto.
Algum tempo depois, o restante do grupo, transportando o ferido, também parte para a descida. O grupo então passa por 3 pedras e encontra as marcas 240, feitas por Marco Aurélio. Mas após a terceira pedra, surge uma bifurcação com trilhas à esquerda e à direita. O grupo então percebeu que Marco Aurélio havia ido pela trilha da esquerda. Mas nesse trajeto haviam obstáculos, fazendo com que não fosse possível passar com o ferido, pois estavam levando Osvaldo Lobeiro apoiado nos ombros. Nesse momento, o líder do grupo, Juan, decide pegar então a trilha da direita, sendo que todos o questionam, pois Marco Aurélio havia pego a trilha da esquerda. Como resposta, João diz que não havia problema, pois eles se cruzariam mais à frente e seguem a trilha determinada da direita. Devido a essa decisão, o caminho se tornou mais longo, fazendo com que todos só chegassem de volta ao acampamento 5h30 da manhã do dia seguinte, levando aproximadamente 15 horas para cumprir o trajeto. Todos imaginavam que encontrariam Marco Aurélio, talvez dormindo na barraca do acampamento, mas ao chegarem, encontraram a barraca vazia, com os pertences do amigo perdido intactos. Todos estranharam e ficaram preocupados e assustados, pois o caminho que ele deveria ter feito já seria tempo de ter chegado ao acampamento. Na manhã seguinte, o líder decidiu voltar às trilhas percorridas com o objetivo de encontrar Marco Aurélio, mas retornou 5 horas depois, sem sucesso. Nenhum vestígio do garoto foi encontrado. Com o comunicado do desaparecimento de Marco Aurélio, uma grande busca foi realizada incessantemente durante os 30 dias seguintes ao fato, contando com mais de 300 pessoas, entre soldados e oficiais da Polícia Militar, bombeiros, cães farejadores, alpinistas, mateiros, guias, voluntários e equipes especializadas em salvamento e busca na selva. Parapsicólogos, sensitivos, videntes e cartomantes chegaram a participar dos esforços. Também foram utilizados helicópteros e até um avião da Força Aérea, o qual sobrevoou a região, tirando fotos com o objetivo de conseguir alguma pista sobre Marco Aurélio. A região foi completamente vasculhada e sobrevoada por helicópteros e aviões, mas sem sucesso. Nenhuma única marca ou minúscula pista foi encontrada. Marco Aurélio havia evaporado. O desespero da família Simon, principalmente da mãe de Marco, Teresa Neumann Bezerra Simon, comoveu a população de Piquete, onde foi montada a base de busca a ponto de a prefeitura cancelar as festividades de aniversário. Até os dias de hoje, Ivo Simon diz acreditar que seu filho não foi morto. O jornalista reclama também da falta de apoio da União dos Escoteiros do Brasil e agradece a solidariedade que recebeu de todos os cantos do país. Isso é reconfortante e ajuda a nossa família a ter esperanças de encontrar Marco Aurélio vivo um dia. Marco Aurélio Simon era um garoto curioso. Tudo que fugia do convencional despertava seu interesse. Na adolescência, além de se dedicar ao escotismo, chegou a fazer um curso de detetive por correspondência. Tamanho era seu interesse pelos mistérios do mundo, mas foi sua própria história que se acabou tornando um dos mais intrigantes enigmas ocorridos em terras brasileiras. Durante quase um mês, cerca de 300 policiais
participaram da busca pelo escoteiro no Pico dos Marins. Foi uma das maiores buscas já realizadas no país, mas nada foi encontrado. Nenhuma faca, nenhuma peça do vestuário de Marco Aurélio, nada, diz Ivo Simon, pai do escoteiro. O inquérito policial foi arquivado em 1990, sem ter chegado a nenhuma conclusão. Nenhum morador da cidade ou dos arredores viu o escoteiro. O Pico dos Marins é considerado uma região com muito poder magnético, o que, segundo místicos, atraíam naves extraterrestres. Por isso, a família até procurou ufólogos que também não souberam explicar o que havia acontecido. Com o fracasso das investigações, a família passou a contar com o apoio dos místicos, religiosos e ufólogos. Fomos a umbandistas, parapsicólogos, espíritas. A maioria diz que ele está vivo. Quando procuraram o famoso médium Chico Xavier, o qual morreu no ano de 2002, tiveram a seguinte resposta: só me comunico com as pessoas que desencarnaram e não com os vivos. Por conta disso tudo, a família Simon acredita que o rapaz ainda está vivo e acompanha como seria a fisionomia do filho, pelas transformações no rosto de Marco Antônio, irmão gêmeo univitelino de Marco Aurélio. A gente não tem mais onde buscar, mas se alguém me disser algo, der alguma pista, nós vamos atrás. Não entregamos os pontos. O que me tortura é esse mistério, é não saber o que aconteceu com meu filho, desabafa Ivo Simon. Marco Aurélio tem um irmão gêmeo idêntico, chamado Marco Antônio, e de acordo com a passagem do tempo, principalmente os pais de Marco Aurélio, ficam imaginando como estaria seu filho na atualidade, observando seu outro filho, Marco Antônio. Os mistérios das luzes e o som do apito. Na segunda noite de busca, os garotos que estavam com Marco Aurélio, em conjunto com o líder do grupo, e mais algumas pessoas, estavam se preparando para suas acomodações e dormir. Ouviram primeiro um grito na mata próxima, sendo que após o grito surgiu o som de um apito. Todos se espantaram, pois Marco Aurélio, como escoteiro, usava um apito, que é um instrumento de auxílio para ajudar a localização de uma pessoa perdida ou em dificuldades na mata. No momento do som do apito, todos saíram da casa onde todos estavam alojados, que era do senhor Afonso, que era um guia local, e se dirigiram em direção à mata, onde havia surgido o som, e de repente se deparam com flashes de luzes azuis, as quais se acenderam e se apagaram por 3 vezes. Após esse incidente, o líder do grupo, Juan, também pega seu apito e vai em direção à mata e começa a assoprá-lo, solicitando o retorno. Mas nada acontece, somente silêncio. Em consulta, os estudiosos de assuntos ufológicos disseram que, nesse momento, foi o instante em que Marco Aurélio pôde ter sido abduzido por extraterrestres, devido aos detalhes do fenômeno. O fato citado acima foi verídico, consta no processo policial sobre o desaparecimento de Marco Aurélio.